E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, né? A aula passada nós fechamos o capítulo sobre população e hoje a gente vai iniciar o capítulo falando ainda de população, mas relacionando ela com o trabalho, tá? Mesmo esquema das duas últimas aulas, a gente vai partir, né, esse capítulo, então hoje a gente vai ver a parte um, setores, né, basicamente setores da economia, e na aula que vem a gente fecha esse capítulo, beleza? Então, assim, uma forma, né, mais direta, que é o trabalho? Né? O trabalho é toda a ação desenvolvida pelos seres humanos que vão resultar, né, em algum produto. É claro que após a, esse trabalho realizado, né, esse ser humano, o empregado, ele tem como recompensa o pagamento, né, do seu salário. Essa relação de trabalho assalariado na nossa idade moderna, ela tem, né, um início não, mas ela se intensifica a partir da Revolução Industrial, com o surgimento das indústrias. Novos postos de trabalho surgem, né? E esses recompensados por um salário, né? É, é muito importante também a gente perceber que ao longo da história, ao longo do desenvolvimento das sociedades, desenvolvimento, né, de novas tecnologias, esse trabalho foi se modificando, né? Se a gente observar o campo lá, nem ser muito longe, né? Lá por volta do século XIX, século XX, a, a inserção, né, de máquinas era muito pequena. Quando a gente observa hoje o campo, ele é extremamente mecanizado, né, com maquinários de alta tecnologia. Hoje você compra aí uma máquina que vale alguns milhões de reais ou de dólares, ele, ele vai abrir lá, né, o buraco para que coloquem as sementes, então ele planta, depois ele colhe, né? Então faz o trabalho de uma série de funcionários. Então, essa modernidade dentro do sistema de trabalho vem resultando numa nova forma de desemprego, né? Então, isso está dentro desse processo, do próprio processo evolutivo, né? Do sistema de trabalho, porque você depende de novas tecnologias para que o produto, né, desse trabalho, né, tenha uma maior serventia ou uma maior produtividade, tá? Então, como é que a gente pode classificar, por exemplo, né, esse desemprego que foi criado com a introdução de máquinas, né, ou sistemas automatizados? A gente tem, e aí peguem um caderno, tá? Ou mesmo no livro, se tiver um espaço, vocês vão colocar. Deixa eu escrever aqui. Vocês vão colocar desemprego conjuntural. Conjun, conjun, T-U-R-A-L. Aí, dois pontos. Ocasionado por crises econômicas. Então, quando uma empresa, né, ponto final. Então, quando uma empresa, o país passa por uma crise, essas indústrias, né, ou comércio, tentam diminuir o seu custo e o primeiro, né, a primeira solução para diminuir o custo dessas atividades é a diminuição do número de funcionários, tá? Então, esse é o conjuntural. A gente vai ter também o desemprego estrutural. Desemprego estrutural. Esse já é relacionado, né, com a introdução de novas tecnologias. Então, a definição.
ocasionado pela substituição da mão de obra humana por sistemas automatizados ou braços robóticos. Aí, ponto. Beleza? É importante a gente ressaltar, né, esses dois desempregos se a gente vai falar do trabalho, né? E durante, né, o capítulo, vocês vão entender o porquê eu estou falando também da inserção de novas tecnologias, né? O trabalho ele foi se modificando. A gente vai falar aqui sobre os setores, né? O próximo assunto são os setores da economia ou as atividades, né? Os setores das atividades econômicas, e vocês vão perceber que esse sistema, né, foi criado antes dessa intensa inserção de tecnologia nas atividades econômicas, que hoje as características que se tem para sistema primário, sistema secundário ou terciário, né, ou setor, né, que se fala também setor terciário, secundário e primário, eles se confundem, tá? Então vamos até já iniciando, né, essa parte, pulando aí dessa introdução, tá? A gente fechou então falando de desemprego e passando aí para 246, a gente começa a ver a questão das atividades econômicas, tá? As atividades, elas são divididas, né, entre setor primário, secundário e terciário, tá? Só deixa eu dar uma aumentada aqui, só para a gente observar com mais clareza, mas setor primário, né, sendo mais objetivo possível. Ele está relacionado com a agropecuária, né, a agricultura e a pecuária, que é a criação de gado, e o extrativismo, tá? Extrativismo é a exploração de matéria-prima. Esse extrativismo pode ser animal, né, vegetal ou mineral, tá? Mais um pouquinho à frente eu vou falar sobre cada um, né, desses tipos de extrativismo, tá? Do ponto de vista econômico, é uma atividade, né? Todas as três são importantes, tá? Mas é uma atividade que acaba gerando menos lucro que as que os dois setores seguintes, né? Isso porque o processo do extrativismo, ou melhor, as atividades do setor primário se dão simplesmente no processo de retirar a matéria-prima, né? E aí, se for agricultura, você retira a matéria-prima, não faz nenhum tipo de melhoria, né, uma manufatura, né, não precisa levar para a indústria e vende, ou você tem ali um processo de manufatura muito simples, né, que não vai gerar um aumento, né, de lucro. Diferentemente, por exemplo, do setor secundário, que é a indústria. Então, por exemplo, o que você acha que é mais caro? Uma caixa com tomates ou uma caixa com uma caixa de latas de extrato de tomate, né? A caixa de tomate você só plantou, colheu e botou ali na caixa. O extrato de tomate não, a gente teve primeiro o processo plantio, colheita, fabricação do extrato de tomate, né? Como é que é? Embalagem, tem que embalar, colocar ele dentro da lata, distribuir e vender. Então tudo isso tem um custo que deixa esse produto mais caro. Então vocês conseguem perceber, né? Dá para a gente, né, por esse exemplo mais simples, que a atividade industrial acaba gerando, né, um maior lucro
do que a atividade primária, né? Depois, hoje em dia, né, o que vale ressaltar, mas depois quando eu falar detalhadamente de cada setor, vocês vão entender. O setor primário, principalmente na agropecuária, tem uma inserção muito intensa de tecnologia, né? A gente tem hoje, por exemplo, a agroindústria, o que torna a produtividade muito maior, né? E, consequentemente, acaba gerando, né, mais lucro para quem. Desculpa. Mais lucro para quem está ali produzindo, beleza? Setor secundário está ligado à indústria, à construção civil, tá? E também a questão de geração de energia, tá bom? E o setor terciário está relacionado com os serviços, prestação de serviço, comércio, bancos, shopping centers, hospitais, serviço de telefonia, serviço de internet, TV a cabo, tudo que é oferecido, né, de forma comercial para o nosso consumo está relacionado com esse setor de serviços, né? Uma prestação de, de, de serviço, tá? Ah, as atividades, né, atualmente, ou esse sistema de setores, ele é considerado defasado, né, como se estivesse muito antigo, porque hoje a gente tem a inserção de tecnologias ou a inserção de diferentes atividades, ou desculpa, de diferentes setores em outros. Então, por exemplo, existe a agroindústria, né? A agroindústria, então você está falando que é uma atividade do setor primário junto com o setor secundário. É uma, um sistema, né? Uma fazenda que dentro dela já tem ali a indústria para produzir esses produtos, né, industrializados. O setor secundário, por exemplo, tem essa relação com o primário, mas a gente pode relacionar com o terciário, né? Você ter ali uma pequena fábrica e ao mesmo tempo um site de vendas, né? Um e-commerce. Você está tendo essa relação, né? Então há uma interligação, né? Para vocês entenderem, para ficar mais fácil, né? Uma mistura entre os diferentes setores na atualidade. E aí fica difícil. É uma agroindústria. Ela é do setor primário ou do secundário? Não é? Não gera essa dúvida? Porque você tem reunido ali duas atividades distintas. Uma é a agricultura e a outra o processo de industrialização. Aí vamos lá, seguindo aí ainda na 246, a gente já começa a falar, né, do setor primário, tá? O setor primário, então, ele está relacionado, né, com a exploração de matérias-primas, ou recursos naturais. Esses recursos podem ser eles renováveis, né, ou não renováveis, tá? Os renováveis são que tenha um processo de reposição, né, pela natureza num tempo considerado curto. E os não renováveis são aqueles que têm uma reposição no período ou num tempo geológico, aí já são milhões de anos, né? A, a atividade em si, né? Ou melhor, o setor em si, como eu falei um pouco antes, ele é dividido, né? Ou dividido não, mas tem ali como processo as atividades da agropecuária e do extrativismo, né? E, como eu já havia adiantado, o extrativismo ele é dividido em três grupos: o extrativismo mineral, vegetal e o animal, tá? Primeiro em destaque aí, e a gente já tem até aqui um exemplo no livro, né? Você está vendo aqui, ó, a retirada, né? Fazem riscos no caule da árvore. Você coloca ali um sistema, né, para recolher o látex que sai desse caule,
né, a seringueira, e esse látex vai ser a matéria-prima, né, para fabricação da borracha natural. Isso aí, ou essa imagem, está representando uma das formas de extrativismo vegetal, né, que é a retirada dessa resina, né, como é o látex, de fibra, madeira, folhas, né, lenha, planta e também frutos, né, de do meio ambiente, né, sem que houvesse ali o trabalho do homem diretamente para o surgimento dessa matéria-prima, né? Por exemplo, uma coisa é você fazer uma plantação de laranja, né? Isso aí é agricultura. Outra é você colher ah, o açaí no meio da floresta, né? Ninguém planta, claro, né? Hoje já existem florestas, ou melhor, fazendas que tem ali o cultivo, né, de açaí, está diretamente relacionado a uma estrutura comercial. Mas o açaí em si, boa parte dele, que é colhido por cooperativas, né, pequenos agricultores, é um extrativismo vegetal. Né? Esses trabalhadores, esses coletores, assim chamados, ou quem trabalha com extrativismo vegetal, vai para o meio da floresta buscar os açaizeiros, né? Aquela palmeira, o açaí é uma palmeira, para recolher o seu fruto, tá? Então, o extrativismo vegetal é essa retirada direta da matéria-prima do meio ambiente, tá? Depois a gente vai ter, eu volto aqui a falar da agricultura, tá, gente? O extrativismo animal, tá? Esse aí envolvendo a questão da caça e da pesca, tá? Ah, pode, né, dependendo do tamanho, né, da estrutura, esse extrativismo pode ser prejudicial ou não à natureza, né? Assim como o próprio extrativismo vegetal, é uma madeireira. Sendo uma madeireira legalizada, os impactos são menores, né, ao meio ambiente. E quando a gente tem madeireiras ilegais, esses impactos são muito maiores, né? O desmatamento ele acaba sendo descontrolado, né? A mesma coisa o extrativismo animal, a pesca. Uma coisa é uma pequena colônia de pescadores, né, que tem ali a sua estrutura de pesca. Outra é a pesca comercial ou a pesca industrial, né, onde você vai ter ali barcos que possuem pequenas estruturas, né, industriais, onde você tem a pesca de toneladas e ao mesmo tempo o processo ali de manufatura para já, né, iniciar a distribuição e venda, né, desculpa, daquele produto, tá ok? Seguindo então, também vou voltar para a gente falar da pecuária. A gente tem o extrativismo mineral, né, a retirada de matéria-prima mineral do ambiente. Então você tem ali tanto a exploração mineral de matéria, né, de material metálicos e não metálicos, tá? Para facilitar, metálicos, ouro, prata, né, bauxita, uma série de minerais não metálicos, os combustíveis fósseis, petróleo, gás natural, carvão mineral, todos esses acabam sendo classificados, né? Argila, areia, tudo isso é não metálico, tá? É uma atividade relativamente lucrativa, né? Não, relativamente não, está sendo até bondoso. É uma atividade extremamente lucrativa, tá? Mas que acaba gerando fortes impactos negativos ao meio ambiente. Nosso país, nos últimos anos, apresentou, né, dois acidentes extremamente.
negativos ao meio ambiente e à população, né, que foi Brumadinho, né, o acidente de Brumadinho e Mariana, né, onde uma grande tonelada de rejeitos químicos, né, foram lançados na natureza. Tá? Aqui, por exemplo, a gente está vendo o desvio do curso do rio devido a um garimpo ilegal. Então, além de impactar, né, o ambiente com rejeitos químicos do processo de exploração, ainda há um desvio, muitas das vezes, de cursos, né, do curso de rios, para que haja, desculpa, a, a exploração mineral. Tá? Ah, vale a pena, né, também destacar essa exploração mineral. A gente tanto pode ver ela ocorrendo na superfície, então impacta ainda muito mais a questão do desmatamento, quanto também podemos ver essa exploração mineral em jazidas subterrâneas, né? Onde o impacto ao meio ambiente ele é um pouco menor, mas gera também esses rejeitos, né, da exploração mineral e tem um impacto muito forte, né, em relação à saúde humana, né, para quem está trabalhando nessas áreas de exploração mineral. Aí, gente, voltando um pouco aí na 247, a gente tem a agricultura, né, que também está inserida dentro do setor primário. Tanto a agricultura quanto a pecuária, ela tem ali uma datação, né, de início de 10 mil anos atrás, né, quando o ser humano passou a domesticar plantas e animais, passou a ter o conhecimento em relação ao cultivo e a criação, né, cultivo de vegetais, frutas e a criação de animais, tá ok? A atividade agrícola hoje nos países ricos, né, é uma atividade extremamente moderna, tá? Com a inserção de tecnologia, seja na melhoria de sementes, adubos, fertilizantes, pesticidas, maquinários, sistemas automatizados, tudo com o objetivo de melhorar a produtividade e aumentar, né, o lucro dessas propriedades, beleza? A gente pode dividir a agricultura, né, em alguns tipos, né? A gente tem três tipos básicos aí. Primeira é chamada agricultura itinerante, tá? Normalmente utilizada, praticada por meio da agricultura familiar, né? Então, o próprio nome já indica, né? A família ali responsável por essa atividade agrícola. E é uma agricultura de subsistência. Então, o que é plantado, né, ou que é cultivado, tem como principal objetivo suprir a necessidade daquela família. Então, numa agricultura itinerante, você vai ver também a característica de uma policultura, diversos tipos de cultivo, né, sendo ali praticado. Ah, é caracterizado também, né, por não ter a adição, né, de tecnologia. Então, é utilizada técnicas tradicionais ou rudimentares. Consequentemente, apresenta uma baixa produtividade. Tá? O que mais dessa agricultura? Parará. Não, é isso. Né? E é uma das formas também que acaba impactando de atividade agrícola que acaba impactando ao meio ambiente, né? Porque vocês vejam ali, ou ao invés de desmatar diretamente, né, a derrubar, melhor dizendo, as árvores, na agricultura itinerante tem a prática de queimar. Então, além de ter o impacto, né, de queimar a vegetação, você está queimando também a camada mais rica em nutrientes do solo, né, a camada da superfície, que acaba empobrecendo o solo durante,
repetida durante aí ao longo dos anos, né? E isso faz com que esse agricultor seja obrigado a procurar uma nova área. Por isso ela é classificada como itinerante, tá ok? Seguinte aí, agricultura de jardinagem, também relacionada com o sistema de subsistência, né? Então ali é plantado para. Desculpa, deu uma pigarra aqui. É o plantio ali para sobrevivência da família, né? É de jardinagem, porque se tem, né, nessa prática aí, ela ocorrendo em áreas com declividade, em costa de morros, né? Então eles fazem uma espécie de jardins, né, de degraus ou terraços, onde na parte mais plana, né, desses terraços serão praticados aí ou serão cultivadas, né, as espécies. E por último, a agricultura moderna, essa relacionada com o meio comercial, tá chamada de uma agricultura de exportação, tá? O que é produzido, ele tem como principal objetivo o mercado externo, né? Então é fornecimento de produtos para o mercado externo. São praticados em grandes propriedades, as duas anteriores eram pequenas e médias, só para a gente ter uma noção. Então são praticados em grandes propriedades, com o uso intenso de tecnologia, tá? Mecanização e e uma mão de obra humana bastante reduzida, tá? Consequentemente, com a adição de tecnologia, você tem uma maior produtividade nesse tipo de agricultura. Por outro lado, depende, né, de mais capital, de mais dinheiro para introduzir, né, essas técnicas. Beleza? Aí seguindo aí depois da agricultura tem a pecuária, né? A pecuária também vai ter a adição, né, de novas tecnologias, e aí a gente pode dividir de uma forma mais simples, pecuária tradicional e pecuária moderna. A tradicional, a gente tem a criação do gado, né, para ficar mais simples, não é um gado solto que se alimenta de pastagem, né, pastagem natural. Já a pecuária intensiva ou a pecuária moderna, os animais ficam confinados em currais extremamente limpos, eh, se alimentam de rações, né, e tem, né, também o uso, né, de vitaminas para melhorar a produtividade desse animal ou tornar, por exemplo, né, ou tornar, ó, ou ajudar para que, por exemplo, esse animal tenha um processo de desenvolvimento mais rápido, né? Então, por exemplo, se for um gado de corte, né, ele é morto para, né, vender a carne. A partir de vitaminas, hormônios, ele se desenvolve mais rápido. Então você tem, né, o período de corte sendo realizado antes do que num sistema tradicional sem uso de tecnologias. Beleza? Então, seguindo aí, já que a gente também falou dos extrativismos, vamos para a página 250, onde a gente tem o setor secundário. Tá? O setor secundário está relacionado com a produção industrial, construção civil e a geração de energia, né? Em relação à indústria, ela surge, né, em meados ali da segunda metade do século XVIII na Inglaterra, tá? A indústria tem então ali a primeira revolução industrial, depois no final do século XIX a segunda revolução industrial e no meio, né, segunda metade do século XX, a terceira revolução industrial, né? Em todas elas a gente viu um grande avanço tecnológico, mas antes mesmo da gente pensar
né, nas revoluções, a gente tem que observar os tipos de indústrias, né, existentes. É uma atividade extremamente importante em todo o mundo. Para os países, né, é o setor que normalmente é o segundo setor mais importante da economia desses países. Quem gera mais riqueza é o serviço, tá? Quanto mais tecnologia as indústrias, maior é o lucro, né, arrecadado por esse país ou por essa indústria, tá? Então, os tipos da indústria a gente tem aí no nosso quadro. Ela pode ser a extrativa, aí está ligado principalmente ao extrativismo mineral, extrativismo vegetal, né, ao setor primário. Pode ser indústria de base, tá? Processa então matéria-prima bruta, ah, manufaturando ela, né? Ou preparando essa matéria-prima bruta para outras indústrias. Então, por exemplo, indústria de base, metalúrgica e siderúrgicas. Elas produzem ligas metálicas que posteriormente, né, principalmente a siderúrgica, posteriormente vai ser. Então, por exemplo, uma chapa de aço. Ela é fabricada na siderúrgica. Essa chapa de aço pode ser transformada num carro, numa geladeira, num avião, numa moto, né? Então tem, ela acaba servindo, né, de base para outras indústrias produzirem seus industrializados. Indústria de bens intermediários são as que produzem equipamentos e máquinas, tá? E a indústria de bens de consumo. Os bens de consumo, eles podem ser divididos em bens duráveis e não duráveis, tá? Então, por exemplo, um bem de consumo durável, automóvel, o tempo dele de uso pode alcançar aí 50, 60, 100 anos, desde que você tenha, claro, né, um cuidado e manutenção para o uso. E um bem não durável? Hum, uma fábrica de bebida, né, uma bebida, alimentos, roupas, calçados, tudo isso está relacionado com os bens de consumo não duráveis. Então, o tempo de uso é mais curto, tá ok? Ah, a indústria, né, os produtos industrializados, eles podem ser classificados como de alto, médio, não, baixo, médio e alto valor agregado. Observando aqui pelo próprio, né, os tipos de indústria, a gente pode colocar a extrativista e a de base como indústrias de baixo valor agregado, bens intermediários médio a alto valor agregado e a de bens de consumo, né? Você vai ter aí médio e alto valor agregado. Os produtos, principalmente de alto valor agregado, né, dos bens de consumo, são aqueles que vão apresentar uma maior inserção de tecnologia no processo produtivo e também dentro desse produto industrializado. Tá ok? Fechando essa parte aí, ah, ele indica, né, alguns fatores que interferem na localização das indústrias, tá? Então, a instalação, né, dos parques industriais normalmente vão acontecer por fatores como proximidade das matérias-primas, disponibilidade de fonte de energia, mercado consumidor, mão de obra, né? Pode ser uma indústria pode procurar uma mão de obra qualificada, pode procurar um local com uma mão de obra barata, né? Então isso vai interferir na instalação da indústria. Acesso a meios de transporte, né? E sistema de logística, principalmente armazenamento, para armazenamento dos produtos. Hã, e também, né, o que em países pobres é essencial, os incentivos do governo, tá?
que é a redução ou a retirada de impostos para que uma indústria seja instalada em determinado local, tá ok? Observando aqui o mapa, né, da industrialização no mundo, a gente tem um esquema de cores, né, para diferenciar. Então, o amarelo clarinho, deixa eu aumentar mais. Pouca ou nenhuma industrialização, ou um laranja mais claro, né? Não industrializado, semi-industrializados, laranja um pouco mais escuro. Na verdade, é o amarelo, né? Mais escuro é o semi-industrializado. Um laranja mais escuro recentemente. Aqui parece um abóbora, né? Altamente industrializado. E o vinho, regiões densamente industrializadas, tá? De maneira quase que... Eu fiz aqui uma besteirinha. A gente também já está finalizando que o vídeo está ficando extenso, galera. E a ideia não é essa. Então, ó, se a gente cortar aqui o mapa, deixa eu usar o verde, que não tem verde ali, baseado pela linha do Equador, maior parte, né, das regiões industrializadas se concentram aqui no hemisfério norte, aqui embaixo é o sul, certo? Mas principalmente na América do Norte, pegando desde o México, né, para os Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental e aqui o litoral, né, chinês, como também aqui a Coreia do Sul e Japão, mais para a Ásia, tá? Essas são as regiões mais densamente industrializadas e que também vão apresentar um nível, né, de industrialização bastante elevado, né? Indústrias de alta tecnologia. Diferentemente de alguns setores, deixa eu botar aqui em vermelho, vermelho? Não, em roxo, da África, Ásia e América do Sul, né? Que já não é pouco ou nenhuma industrialização. O Brasil aí aparece, né, como, opa, deixa eu tirar, como um país ali de recentemente industrializado, né, com algumas regiões de densamente, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tá? E a gente observa aqui nos Estados Unidos, por exemplo, deixa eu sublinhar de novo, deixa eu ver qual é a cor que tá. Ah, tá. Aqui, ó, Nordeste, a primeira região industrializada dos Estados Unidos e aqui a segunda região. Aqui no Brasil, onde se concentrou, né, a industrialização. Essa região da Europa que eu já tinha indicado, onde surgiu, né, a industrialização. E é importante a gente ressaltar também essa região da China, né, o leste chinês, que se concentra as principais atividades industriais do país. Beleza? Então fechamos aqui, tá? Na 251. Na próxima aula a gente inicia aí o setor terciário, tá? Para fechar o capítulo. E agora, após a videoaula, a gente vai fazer aí um pequeno questionário que eu vou deixar para vocês, beleza? Qualquer dúvida em relação ao vídeo, só chamar aí no Classroom, beleza? Abraço.